O homem perfeito, um elo na corrente da evolução. Há uma etapa na evolução humana, imediatamente anterior à meta do esforço humano, que uma vez atravessada, o homem, enquanto homem, não tem mais nada a realizar. Ele torna-se perfeito, sua carreira humana terminou. As grandes religiões dão nomes diferentes a esse homem perfeito, mas qualquer que seja o nome, o conceito é o mesmo. Ele é Mitra, Osíris, Krishna, Buda ou Cristo, mas sempre simboliza o homem que se tornou perfeito. Ele não pertence a uma única religião, nação ou família humana. Não está limitado por um único credo. Em todo lugar, ele é o mais nobre, o mais perfeito ideal. Todas as religiões o proclamam. Todos os credos têm nele sua justificação. Ele é o ideal pelo qual se esforçam todas as crenças, e cada religião cumpre sua missão com maior ou menor eficiência, conforme a claridade com que ilumina a precisão com que ensina o caminho pelo qual ele pode ser alcançado. O nome de Cristo, atribuído ao homem perfeito pelos cristãos, designa mais um estado do que o nome de um homem. Cristo em você, a esperança da glória. É o pensamento do mestre cristão. Os homens no longo percurso da evolução atingem o estado de Cristo, pois todos concluem com o tempo a peregrinação secular, e aquele que especialmente no Ocidente está conectado a esse nome é um dos filhos de Deus, que atingiram o objetivo final da humanidade. A palavra sempre trouxe consigo a conotação de um estado, o sagrado. Todos devem atingir esse estado. Olhai dentro de ti, tu és Buda, até que o Cristo surja em ti. Assim como aquele que deseja tornar-se músico, deveria ouvir as obras-primas dessa arte e mergulhar nas melodias dos grandes mestres da música. Deveríamos nós, filhos da humanidade, erguer nossos olhos e nossos corações, em contemplação constantemente renovada, para as montanhas onde habitam os homens perfeitos da nossa raça. O que nós somos, eles já foram. O que eles são, nós seremos. Todos os filhos dos homens podem fazer o que um filho do homem já fez, e vemos neles a garantia do nosso próprio triunfo, o desenvolvimento de semelhante divindade em nós. É apenas uma questão de evolução. Ordens externas e internas. Algumas vezes tenho dividido a evolução interior em 3 estados: submoral, moral e supermoral. Submoral, onde não é percebida a diferença entre o certo e o errado, e o homem atende aos seus desejos sem questionamentos, sem escrúpulos. Moral, onde o certo e o errado são percebidos, tornando-se cada vez mais precisos e inclusivos, e esforça-se por obedecer às leis. Supermoral, onde a lei externa é transcendida, pois a natureza divina dita suas próprias leis. No estado moral, a lei é reconhecida como uma barreira legítima, uma restrição salutar. Faça isto. Evite aquilo. O homem esforça-se por obedecer, havendo uma batalha constante entre as naturezas superior e inferior. No estado supermoral, a vida divina que há no homem encontra sua expressão natural sem orientação externa. Ele ama, não porque deva amar, mas porque ele é amor. Citando as nobres palavras de um iniciado cristão, ele age, não em obediência às leis mundanas, mas pelo poder de uma vida eterna.
A moralidade é transcendida quando todos os poderes do homem voltam-se para o bem, assim como a agulha magnética volta-se para o norte. Quando a divindade do homem procura sempre o melhor para todos. Não há mais luta, pois a batalha está vencida. Só após ter se tornado o Cristo triunfante, o mestre da vida e da morte, o Cristo terá atingido o seu estado de perfeição. A primeira iniciação. Através da primeira das grandes iniciações, penetra-se nesse estado de vida de Cristo, vida de Buda. Nela o iniciado é a criancinha, às vezes o bebê, às vezes a criancinha de 3 anos. O homem deve recobrar o estado de criança que ele perdeu. Deve tornar-se uma criancinha, a fim de penetrar no reinado divino. Atravessando esse portal, ele nasce na vida de Cristo e, trilhando o caminho da cruz, continua avançando pelas sucessivas passagens ao longo do caminho. Finalmente, liberta-se, em definitivo, da vida de limitações e da escravidão. Morre para viver na eternidade, tomando consciência de si mesmo como vida em vez de forma. Não resta dúvida de que no cristianismo primitivo, essa etapa da evolução era definitivamente reconhecida como sendo uma etapa anterior a todos os indivíduos cristãos. A ansiedade expressada por São Paulo ao afirmar que Cristo poderia nascer em seus convertidos é prova suficiente desse fato, deixando de lado outras passagens que poderiam ser citadas. Mesmo que essa frase fosse a única, bastaria para demonstrar que no ideal cristão o estado Cristo era considerado como uma condição interior, a frase final da evolução de todo crente. Seria aconselhável que os cristãos reconhecessem isso e não considerassem a vida do discípulo, que culmina no homem perfeito, como uma espécie exótico cultivado no Ocidente e só considerado nativo das distantes terras do Oriente. Esse ideal faz parte de todo o cristianismo verdadeiro e espiritual, e o nascimento do Cristo em cada alma cristã é o objetivo da doutrina cristã. A mera finalidade da religião é a de provocar esse nascimento, e ser, por algum motivo, tal ensino místico fosse retirado do cristianismo, essa fé não poderia elevar à divindade aqueles que a professam. A primeira das grandes iniciações é o nascimento do Cristo, do Buda, na consciência humana, a transcendência da consciência do eu, a queda das limitações. É fato conhecido por todos os estudantes a existência de 4 etapas de desenvolvimento entre o homem inteiramente bom e o mestre triunfante, que devem ser superadas para atingir seu estado Cristo. Principia-se cada uma delas por uma iniciação, e através dessas etapas da evolução, a consciência deve expandir-se, crescer, atingindo os limites possíveis dentro das restrições impostas pelo corpo humano. Na primeira etapa, a mudança experimentada é o despertar da consciência no mundo espiritual, no qual ela se identifica com a vida, deixando de fazê-lo com as formas em que a vida possa estar, no momento aprisionada. Esse despertar caracteriza-se por uma sensação de súbita expansão e de estar ultrapassando os limites habituais da vida pelo reconhecimento de um eu divino e magnificente, que é vida e não forma, alegria e não tristeza, a sensação de uma paz maravilhosa, muito além de tudo aquilo que o mundo possa sonhar.
Com a queda das limitações, surge uma intensificação da vida, como se esta fluísse por todos os lados, regozijando-se pelas barreiras removidas, uma sensação de realidade tão intensa que toda a vida corporificada chega a aparecer-se com a morte, e a luminosidade terrena com a escuridão. É uma expansão tão maravilhosa em sua essência que a consciência sente-se como se nunca antes tivesse conhecido a si mesma, pois tudo aquilo que observara conscientemente parece, na presença dessa vida transbordante, ter sido inconscientemente. A autoconsciência que começou a germinar na infância desenvolve-se, cresce e expande-se, sempre dentro dos limites da forma, imaginando a si mesma como uma parte separada, sentindo sempre o eu, falando sempre de mim e do meu. Essa autoconsciência subitamente sente todos os eus como um eu, e todas as formas como uma propriedade em comum. Percebe que as limitações eram necessárias para poder se construir o núcleo de individualidade, no qual a autoidentidade pudesse persistir, e ao mesmo tempo sente que a forma é apenas um instrumento que ela, a consciência viva, utiliza, enquanto é uma só em meio a todas essas vidas. Conhece o verdadeiro significado da frase, frequentemente citada, a unidade da humanidade, e sente o que significa viver em todas essas vidas e movimentos. E essa consciência vem acompanhada por uma imensa alegria, a alegria da vida, que mesmo em seus tímidos reflexos sobre a terra, é um dos mais intensos êxtases experimentados pelo homem. A unidade não é apenas percebida pelo intelecto, mas é sentida como satisfazendo o anelo de unidade conhecido por aqueles que já amaram. É um sentimento de unidade que vem de dentro, não podendo ser visto de fora. Não é uma concepção, mas uma vida. O nascimento do Cristo no homem foi retratado em muitos escritos do passado, sempre havendo harmonia entre eles. Todavia, embora todas as palavras se modem ao mundo das formas, mostram-se insuficientes quando sobrepostas ao mundo da vida. Porém, a criança deve transformar-se no homem perfeito, e há muito a ser feito, muitos aborrecimentos a serem enfrentados, muito sofrimento a ser suportado, muitas batalhas a serem travadas e muitos obstáculos a serem vencidos, antes que o Cristo nascido na fraqueza da infância atinja o estado de homem perfeito. Terá que trabalhar entre seus irmãos, enfrentar o ridículo e a suspeita, ouvir mensagens de desprezo. Haverá a agonia do abandono, a paixão da cruz e a escuridão da tumba. Tudo isto encontra-se diante dele no caminho iniciado. Através da prática constante, o discípulo deve aprender a assimilar a consciência dos outros e a centrar sua própria consciência na vida, e não na forma, de modo que possa passar além da heresia da separação, que o faz considerar os outros como diferentes dele próprio. Deve expandir sua consciência, treinando diariamente, até que seu estado normal seja aquele experimentado temporariamente durante sua primeira iniciação. Para isso, ele se empenhará diariamente em identificar sua consciência com a daqueles com quem se relaciona no dia a dia. Esforçar-se-á por sentir, pensar, alegrar-se e sofrer como eles. Gradualmente,
deverá desenvolver uma simpatia perfeita, capaz de vibrar em harmonia com cada uma das cordas da lira humana. Paulatinamente deverá aprender a responder às sensações dos outros, como se fossem dele próprio, não importando qual a situação deles. Pouco a pouco, através de constante treino, deverá identificar-se com os outros nas mais variadas circunstâncias de suas diferentes vidas. Deverá aprender a lição da alegria e a lição das lágrimas, e isto só será possível quando tiver transcendido a divisão do eu, quando não mais precise pedir nada para si próprio, mas apenas compreenda que dali em diante deverá viver na vida sozinho. Sua primeira grande batalha representa deixar de lado tudo aquilo que até esse momento tenha sido para ele a vida, a consciência e a realidade de ir adiante sozinho, exposto, não mais identificando-se com nenhuma forma. Deve aprender a lei da vida, somente pela qual a divindade interior pode manifestar-se, a lei que é a antítese do seu passado. A lei da forma toma a lei da vida, a vida cresce quando transborda da forma, nutrida pela inesgotável fonte de vida do centro do universo. Quando mais a vida transborda, maior a afluência interior. No início poderá sentir-se o jovem Cristo, como se toda a sua vida o estivesse abandonando, e como se suas mãos ficassem vazias após terem feito dádivas a um mundo ingrato. A vida eterna só poderá ser experimentada quando a natureza inferior tiver sido definitivamente sacrificada. E somente então, aquilo que parecerá a morte do ser será descoberto como renascer numa vida mais plena.